Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é o nosso sétimo dia dos 28 dias da gratidão com o livro A Magia. A prática do exercício de hoje, eu acho que para muitas pessoas vai ser um pouco desafiadora, mas eu espero que vocês consigam cumprir mais esse dia. E essa prática eu acho que vai também mudar muitas coisas a partir de hoje na vida de vocês. A prática de hoje se chama a saída do negativismo. E é muito difícil porque muitas vezes a gente é tão negativa com tantas coisas, com tantas situações que acontecem no nosso dia a dia e a gente não consegue perceber muitas vezes que conforme a gente está sendo negativo para essa situação, a gente está fechando, não é que venha coisas positivas para nossa vida. Então eu acho que vocês, fazendo esse exercício de hoje, vocês vão começar a ter mais consciência e também vai ter como se fosse uma chave mágica para que vocês possam reverter quando venha uma situação negativa no pensamento de vocês ou mesmo na fala de vocês. E eu acho que é muito bom a gente utilizar ela e vai fazer a gente ficar muito atenta, sabe, ao que a gente fala, porque muitas vezes a gente fala tantas coisas negativas que saem automaticamente e quando você vê, você diz, já falei, e agora? E eu acho que assim, dessa maneira, vocês vão ter uma ajuda, não é um socorro para vocês poderem reverter essa situação. Mas vamos começar com o exercício de hoje? Então, diz assim, a saída mágica do negativismo, dia 7. As situações negativas surgem por causa de uma falta de gratidão, ao longo de um grande período de tempo. Se não estivermos agradecidos por cada coisa na nossa vida, estamos sem querer tomando essas coisas por garantidas. Tomar as coisas por garantidas leva sempre à diminuição na nossa vida. O que significa tomar as coisas por garantidas? É como quem diz, isso eu já sei que vai acontecer e não preciso agradecer ou assim. E a gente começa a ver que a gente começa a parar de sentir gratidão por coisas que para muitas pessoas isso não acontece todos os dias. Vem mais desse lado também a dizer e voltar a dizer que a gente se fecha essa porta, não é? De ficar agradecendo. Começam a vir coisas que, se essa pessoa não tá agradecendo por isso, por que eu vou mandar mais coisas positivas para ela? Tudo é parte da base da gratidão. Eu já falei isso para vocês e volto a falar. Por isso que é muito importante a gente ter esses 28 dias com essa prática pra gente ter mesmo esse sentimento no nosso dia a dia, dentro da nossa cabeça, do nosso coração, pra gente mudar muitas coisas que a gente vê, que com o tempo a gente vai falando, por isso que não acontecia isso, eu não era grato por essa situação, por aquela coisa, por aquele acontecimento. Então, eu acho que vai ajudar muito vocês. E ela continua. Está grato, essa aqui é como se fosse uma revisãozinha do que a gente já fez, dos exercícios que a gente fez. Está grato pela sua saúde quando é boa ou só repara na saúde quando o corpo fica doente? Sente-se agradecido pelo seu trabalho todos os dias ou só dá valor ao emprego quando você ouvir dizer que vai haver gente que vai ser mandada embora? Está grato pelos seus entes queridos quando corre tudo bem ou só quando há problemas? Está grato pelo seu carro quando funciona bem ou só pensa no seu carro quando ele se estraga, quando tem algum problema? E isso muitas vezes acontece. Tem muitas vezes que tem até pessoas que reclamam do carro. Esse carro que demora para ligar, ou não sei, ou que tá com algum problema, ou que a seta não funciona bem, ou que o breque não tá funcionando bem, de repente fica sem carro, aí sim que começa a dar valor. Caramba, mas meu carro tava com aquele probleminha, mas pelo menos eu conseguia ir com ele. Então, é muito importante que a gente dê valor, mesmo para quando alguma coisa não esteja tão boa. E justamente hoje vai ser esse exercício ligado a isso, vocês vão ver. Sente-se agradecido por estar vivo todos os dias? Essa também é muito forte e muitas vezes passa muito desapercebida no nosso dia a dia. Quando se queixa quando se queixa, não é em português de Portugal se diz isso, mas vamos dizer em português do Brasil. Quando você reclama pela lei da atração, você tende a atrair para a sua vida mais coisas para se reclamar. Quando você se queixa, quando você reclama do tempo, do trânsito, do seu patrão, do seu marido, da sua mulher, da sua família, de um amigo, de um desconhecido, das filas que tem no banco, no mercado, das contas para pagar, da economia, do preço de qualquer coisa ou do serviço prestado por uma companhia, você não está sendo grato e empurrando a sua vida dos sonhos para mais longe com a cada reclamação. E é muito comum, gente, é muito comum. Eu vejo que eu às vezes também paro e penso, Carolina, você está reclamando. Por exemplo, tem muita fila no mercado. Nossa, que saco, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Já me aconteceu muitas vezes. E eu começo a pensar, para de reclamar.
faz alguma coisa com o telefone, olha alguma coisa que você tem que fazer. Enquanto você tá aqui, utiliza seu tempo para isso. Então, a gente começa a treinar o nosso cérebro, a nossa maneira de ser de outra maneira, para que a gente não fique reclamando o tempo inteiro. Eu vejo que muitas vezes, gente, eu reclamava muito, muito mesmo com as pessoas do trânsito. Eu era uma pessoa que reclamava muito. E hoje em dia eu vejo, quando eu começo a reclamar, eu falo assim, para, que isso daqui não tá sendo bom pra você. Eu ainda tenho dias que eu ainda reclamo, mas eu vejo assim que eu melhorei muito. Então, e agora relendo, também me veio isso na cabeça. Tá aí outro ponto que você tem que melhorar ainda mais. E principalmente nos últimos tempos, eu acho que eu voltei a fazer isso. E eu vejo assim, que mal que eu tô fazendo, porque não é a reclamação daquilo em si, é esse estado, esse sentimento de raiva, de por que essa pessoa não foi mais rápido? E essa sensação, essa energia ruim que eu tô emanando, isso vai voltar pra mim. Ou pra quem fizer alguma coisa que não tá legal. Por isso que é muito importante a gente estar sempre atento. Aí ela disse assim, é impossível você ser negativo quando se sente grato. É impossível criticar ou apontar o dedo quando se sente gratidão. Por mais difícil que possa ser, você tem de procurar pelas coisas que está grato nas situações negativas. Por piores que as coisas sejam, é sempre possível encontrar algo para agradecer, especialmente quando se sabe que a sua gratidão transformará magicamente todas as circunstâncias negativas. E o exercício de hoje vai ser baseado nisso. Faça uma lista escrita de 10 coisas no seu computador, no seu telefone ou mesmo em papel. Por exemplo, ela dá um exemplo no caso de desempregado, não é? Você pode estar desempregado. Aí ela diz, para inverter magicamente essa situação, tem que fazer uma prática de gratidão concentrada nessa situação do desemprego. Por exemplo, o que uma pessoa desempregada poderia ver de positivo nessa situação? Aí ela coloca, estou muito agradecido por ter mais tempo para minha família durante esse período. Estou muito grato por a minha vida estar mais organizada, porque, claro, quando a pessoa não está trabalhando, ela tem condições de arrumar um pouco mais mesmo as coisas dela particulares e assim, que muitas vezes no dia de trabalho é tudo tão corrido. Então, tenta ver 10 motivos que você tenha numa situação que seja muito complicada para você, mas que você tem que colocar aí 10 motivos para agradecer dessa situação complicada. É bem difícil muitas vezes, mas o exercício de hoje é muito forte nesse sentido de como é que eu vou encontrar 10 situações positivas dessa situação que para mim é toda negativa, mas você vai ter que parar e pensar e escrever, porque isso vai ser muito libertador, você começar a olhar para esses pontos negativos dessa situação. Aí ela continua, o poder da gratidão é maior do que qualquer situação negativa, e existem formas limitadas de uma situação negativa poder mudar. Tudo o que tem de fazer é praticar a gratidão. Chega a esse ponto quando a gente diz, eu não sei o como, mas eu sei que isso vai mudar. Mas para isso mudar, você tem que agir, não é? E agir de uma outra maneira, sendo grato e praticando essa gratidão. Não se preocupe, eu não sei como vai acontecer isso, mas eu sei que vai acontecer uma mudança. E só foca o teu pensamento e o teu sentimento em agradecer 10 coisas por essa situação negativa. Aí ela diz, pode ver se a sua gratidão está funcionando pela forma como você se sente. Deve se sentir muito melhor em relação à situação depois de praticar a gratidão. A primeira evidência do poder mágico da gratidão é uma elevação de estado de espírito. Por isso, quando você se sentir melhor, sabe que a situação vai melhorar e vão aparecer soluções. Por exemplo, quando você está se sentindo mal por você estar desempregado, e aí você começa a colocar esses elementos, não é? Essa situação que você começa a ver, sim, eu tenho isso de positivo, mas quando você começa de verdade a sentir isso dentro de você, ela, não é no caso aqui, sempre, mas todos os autores em geral, sempre falam isso, que é muito importante o nosso sentimento. Por muito que você escreva, gente, por muito que você, sabe, coloque ali as 10 coisas, mas de verdade, se você não sentir aquilo dentro de você, não vai ser uma mudança grande. O sentimento, Neville Goddard era um autor que ele dizia que o sentimento é o segredo, e é verdade, sentir de verdade, por mais difícil que pareça, mas sente essa gratidão. No começo vai ser muito difícil, mas pouquinho a pouco vocês vão conseguir mudar e vão conseguir sentir esse sentimento dentro de vocês. E ela diz, a resposta a qualquer situação negativa que queira resolver é concentrar a sua gratidão nela até se sentir melhor por dentro. Aí ela diz, ao escrever a sua lista, certifique-se de que escreve 10 coisas pelas quais está grato da seguinte maneira. Estou muito grato por, ou
ou estou verdadeiramente grato por. Na verdade, eu já falei isso pra vocês num exercício logo no começo. Eu acho que o mais importante é, conforme a gente vai escrevendo, é sentindo, não é? Então, você pode dizer, eu estou muito grato, da maneira que você sentir no teu coração que você tem que escrever. Mas sempre escrever a palavra, estou agradecido, estou muito agradecido, estou realmente grato. O que sair, né, de você quando você estiver escrevendo nesse momento, tenho certeza que vai ser o que é o correto. E ela diz, depois de ter feito a lista de 10 coisas pelas quais está grato, termine a prática da saída mágica do negativismo escrevendo obrigada, obrigada, obrigada pela resolução perfeita. E apenas hoje, veja se consegue passar o dia todo sem dizer nada negativo. Veja se consegue fazê-lo durante apenas um dia. Porque às vezes é muito difícil, não é o que eu falei pra vocês? A gente tá tão acostumado e vê e reclama de alguma coisinha, por mínima que seja. Tenta passar o dia de hoje sem reclamar de nada. Tenta passar o dia de hoje vendo só coisas positivas. Muitas vezes fica neutro se você não consegue falar positivo, mas tenta manter esse sentimento de neutralidade, tipo, distante, sabe? De alguma coisa que você vê que tá te incomodando. E não fala nada negativo. Mas ela diz aqui esse truque, não é que eu disse pra vocês que a gente ia ter. Se a negatividade e a reclamação trazem mais dessas coisas e estiver atento no que você estiver dizendo, pode parar e dizer se quer realmente as consequências do que está prestes a dizer. Aí ela coloca, eis uma tábua de salvação mágica que pode usar quando você perceber que está pensando ou dizendo algo negativo. Pare imediatamente e diga, no entanto, tenho de dizer que estou muito grato por exemplo, no trânsito, não é? Se você tá parado no trânsito e você queria passar e a pessoa parou justamente no farol amarelo e você estava cheio de pressa, você tem que parar e dizer, no entanto, estou realmente grato, seria o que me viria na cabeça. Você fala, putz, essa pessoa parou e assim... E aí, qual seria a situação para você consertar essa situação? Você poderia dizer, no entanto, estou realmente grato porque passando nesse farol praticamente quase vermelho, poderia ter ocasionado um acidente. E isso é muito sério, não é? Então, eu acho que aí é um motivo de você conseguir reverter a situação e falar esse ponto. E ela diz, leva essa tábua de salvação mágica com você. E quando com algum pequeno problema ou situação aparecer no futuro, você utilize ela para de uma forma apagar essa situação com gratidão. E aí vemos a prática número 7. Prática mágica número 7. A saída mágica do negativismo. Conte as suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva o porquê está grato. Releia a lista e no final de cada bênção, diga a palavra obrigada, obrigada, obrigada. E sinta o máximo de gratidão que conseguir por essa bênção. É esse exercício que a gente fez no primeiro dia. Número 2. Escolha um problema ou situação negativa na sua vida que quer muito resolver. Número 3. Liste 10 coisas pelas quais está grato relacionadas com essa situação negativa. Número 4. No final da sua lista, escreva obrigada, obrigada, obrigada pela resolução perfeita. Número 5. Apenas por hoje, veja se consegue passar um dia sem dizer nada de negativo. Se você ver que você está pensando em alguma coisa negativa, use a tábua de salvação mágica. Pare imediatamente e diga, no entanto, tenho de dizer que estou muito grato por... Número 6. Antes de dormir essa noite, segure a sua pedra mágica em uma mão e diga a palavra mágica, obrigada pela melhor coisa que aconteceu durante o dia. Bom, gente, terminamos mais um dia, chegamos no final da primeira semana, os 7 dias dos primeiros 28 dias da gratidão. Eu tenho certeza que quando chegar no final, se vocês já não estão vendo algumas mudanças, que vocês vão sentir muita leveza e vão sentir que muitas coisas boas vão estar chegando na vida de vocês. Eu espero de verdade que vocês não faltem nenhum dia, que vocês continuem aqui, que vocês possam assistir sempre por amanhã, mas se não der, que vocês assistam durante o dia, mas que vocês façam os exercícios, que é muito importante. Bom, gente, é isso. Um beijo grande, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.